Existem dois filmes muito famosos que me chamam muito a atenção pela forma oposta como tratam a reação do homem com seu destino. O primeiro e mais recente deles é o Show de Truman, um filme norte-americano de comédia dramática de 1998, estrelado por Jim Carrey. Nele, Truman Burbank é um homem que não sabe que está vivendo em um reality show, transmitido 24 horas por dia para um público curioso de ver toda a sua vida de mentira. Ele vive numa cidade que na verdade é um grande estúdio e à exceção dele, todos são atores. Truman não sabe que possui cada detalhe da sua vida muito bem controlado. O segundo filme, mais antigo, se chama Amadeus. É um filme de 1984, também americano, e consiste em um drama biográfico livremente inspirado na vida dos compositores clássicos Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri, que viveram em Viena, na Áustria, durante a segunda metade do século XVIII. Ambos os filmes foram sucesso de crítica. O Show de Truman conseguiu indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro, ao BAFTA. Amadeus foi indicado para 53 prêmios e recebeu 40, incluindo 8 Oscars, entre eles o de melhor filme, além de 4 BAFTAs, 4 Globos de Ouro e outras premiações. Esses filmes chamam a nossa atenção pela temática, e a impressão que dá é que o Show de Truman foi escrito em resposta a Amadeus. É pouco provável que isso tenha passado pela mente de Andrew Niccol, roteirista de Show de Truman, mas os dois filmes são opostos em tudo. A mensagem de O Show de Truman é que o homem encontra a verdadeira liberdade quando consegue controlar o seu destino verdadeiro. O controle soberano que se dá sobre a vida de alguém sempre resulta em escravidão. A liberdade é encontrada na autonomia, em você ter o poder de tomar suas próprias decisões. Amadeus, por outro lado, diz que o homem encontra a verdadeira liberdade quando aceita o destino que Deus lhe dá, e que tentar controlar o próprio destino resulta em um tipo de escravidão. Enquanto em O Show de Truman, Truman Burbank é o herói e é ao redor dele que toda a trama gira, em Amadeus, Salieri é um tipo de herói um tanto diferente. Ele é o personagem principal e nós vemos toda a história contada do ponto de vista dele, embora saibamos que na verdade ele não era tão heróico assim. O vilão em Show de Truman é Christof, o homem que controla toda a existência de Truman e que é uma voz que fala dos céus, tentando controlar a sua história. Até o seu nome é uma referência a Cristo. Em Amadeus, o vilão parece ser o próprio Deus, aquele que destinou Salieri a uma eternidade à sombra de Mozart. Truman e Salieri possuem também objetivos diferentes. Salieri deseja glorificar a Deus com músicas bonitas e famosas, enquanto Truman quer deixar a pequena cidade onde foi criado para tentar encontrar um lugar distante e exótico, como as Ilhas Fiji, tentando encontrar um antigo amor esquecido da juventude. O que os impede, então? Em Amadeus, em uma esfera terrena, Salieri é impedido por Mozart, quem ele sabe ser superior na habilidade musical. Mas numa esfera maior, Deus é o adversário de Salieri. Mozart é apenas o símbolo tangível da escolha de Deus, contra quem Salieri se revolta. Em Truman, Christof é o símbolo dessa divindade que tenta controlá-lo e de quem Truman ganha. E à medida que os dois filmes chegam diante do confronto final, nós percebemos duas mensagens muito diferentes sobre o destino. Salieri finalmente tenta compor algo melhor do que Mozart, enquanto Truman conversa com Christof após a tempestade, em uma voz vinda do céu que tenta convencer Truman a não sair de seu mundo. Diante do confronto final, ambos possuem revelação e ambos percebem algo sobre si mesmo. Salieri não consegue encarar a percepção do controle soberano de Deus, vê-se inferior ao destino que desejava e tenta o suicídio. Mas nem nisso ele consegue ser bem sucedido e acaba ficando insano, chamando a si mesmo de o santo padroeiro da mediocridade. Ao tentar vencer o destino que Deus projetou para si, Salieri encontra loucura e escravidão. Truman, por outro lado, chega na parede do céu artificial. Ele sabe que a pequena porta o levaria para um mundo frio, cruel, diferente de tudo que ele viveu a vida inteira. Mas para Truman, é muito melhor passar a vida inteira livre, ainda que seja uma vida incerta, do que viver segundo o conceito de proteção defendido por outra pessoa. O que é que esses dois filmes querem dizer para quem os assiste? Amadeus, da sua forma, diz que a insanidade de Salieri é o resultado de sua rejeição da redenção, sua recusa de se submeter a Deus. A história, então, apresenta uma tragédia, porque Salieri não aceita a autorrevelação da sua inferioridade a Mozart. A história, então, nos mostra os resultados negativos de uma vida que desafia a Deus. Truman, por outro lado, tem uma resolução deixada em aberto. O que o filme quer dizer é que não importa como a sua vida termina após a sua decisão de entrar pela porta. A decisão de entrar pela porta da liberdade é boa por si só, não importando o que vem depois. Ainda que a vida de Truman, porventura, seja muito pior do lado de fora, essa escolha
escolha por si só seria motivo de comemoração, porque foi uma escolha que ele fez, e essa nova vida é uma vida que ele escolheu. É fácil interpretar Amadeus porque Salieri está em contato com o divino de forma textual. O roteiro aponta isso claramente. E Amadeus nos ensina muito sobre como nós devemos nos sujeitar à vontade e à bondade de Deus. Salieri desejava fama, glórias, desejava ser maior que alguém. E infelizmente, apesar de todos os seus esforços, ele esteve à sombra de alguém realmente dotado de talentos divinos. Por estar inconformado com a vontade de Deus, Salieri enlouquece. Sua mente se torna inapta para interpretar a realidade. Talvez Deus não te queira no topo. Talvez você não seja o melhor naquilo que você tanto gosta. E se nós não aprendermos a nos sujeitarmos à vontade de Deus, nós vamos entrar no caminho da loucura. É por isso que o próprio Cristo orou: seja feita a tua vontade e não a minha. É por isso que o apóstolo João nos instrui que Deus ouvirá as nossas orações se elas estiverem de acordo com a vontade de Deus. É loucura se revoltar com os planos do Senhor. O show de Truman já é um pouco mais complicado. O que Christof simboliza? Ele simboliza o próprio Deus, o próprio Cristo, como a voz que fala do céu? E Truman está se libertando das amarras da religião e das amarras do plano de Deus? Se sim, a mensagem do filme é realmente oposta à mensagem de Amadeus. A felicidade, de fato, é encontrada em se libertar de amarras religiosas, de pretensas vozes de Deus que falam sobre como devemos viver nossa vida. A gente deve entrar pela porta negra do desconhecido, abandonando tudo aquilo de bom que já esteve ao nosso redor. Não queremos viver controlados pelo divino, mas queremos construir nosso próprio caminho, nossa própria história. O show de Truman muito provavelmente está nos dizendo que a sanidade está em nos desamarrarmos das cadeias do destino. Mas talvez haja uma interpretação melhor para show de Truman. Christof talvez seja uma representação do anticristo, um falso deus, uma falsa religião que tenta prender Truman. Não é por menos que as pessoas que assistem Truman rezam para que ele não escute aquela pretensa voz divina. Há um Deus acima de Christof, e as pessoas esperam que esse Deus leve Truman a tomar uma decisão para além dos controles da falsa divindade. É possível interpretar o show de Truman como um convite ao abandono das falsas amarras e de destinos que falsos deuses tentam colocar sobre nossas vidas. De pessoas que, se pretendendo liderança sobre o nosso coração, nada são além de dominadores e falsos deuses que tentam falar no lugar do divino, mas que estão em oposição ao verdadeiro plano do Senhor. Mas no fim das contas, a pergunta que fica é: qual é a sua postura diante do destino? Truman fez uma boa escolha, porque a voz que vinha do céu não era realmente a voz do Senhor. Mas Salieri enlouqueceu porque ele rejeitou os planos do verdadeiro Deus. Há um santo padroeiro da mediocridade em cada coração que foge da soberania.